Então, chamar a uma debatedora, que é a coordenadora de inovação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, a Rosana Argu Marques, possui mestrado em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1997, tem experiência na área de administração, com ênfase em administração de setores específicos, atuando principalmente nos seguintes temas: inovação, política industrial, sistema de inovação, setor aeronáutico, entre outros relacionados. Está realizando doutorado na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, sobre o tema cotas, né? Desenvolvimento da capacidade para... Em pequenas e médias empresas aeronáuticas. Como? Desenvolvimento, isso aqui imprimiu. Sobre o desenvolvimento da capacidade para inovação em pequenas e médias empresas do setor aeronáutico. Só antes de me daria a liberdade de fazer uma observação, eu acho que não apareceu aqui, que é veio quando o deputado apresentou a dificuldade de apresentar de aprovação de um projeto de regulação da nanotecnologia, da biotecnologia e da nanotecnologia e as dificuldades da aprovação da regulamentação da biotecnologia, e depois veio o Weissman, né? Engelmann, né? Que mostrou a transversalidade, né? Que a nanotecnologia tem. Então vai ser muito mais difícil, porque a biotecnologia, que é vertical, que pega só agricultura e célula-tronco e mais alguma coisinha, né? Já foi muito difícil. Agora, como ele mostrou bem no quadro, eu achei muito interessante, ele mostra como pega em tudo, né? Todas as atividades humanas estão sendo e vão ser tocadas pela nanotecnologia. Eu acho que esse aspecto da transversalidade da nanotecnologia precisa ficar bem claro, né? Bom, bom dia a todos. Eu peço a gentileza, então, para os palestrantes sentarem à mesa, para começarmos com as perguntas. Como coordenadora, então, desse debate, eu tenho a grande missão de que ele fique restrito a 15 minutos, por isso eu vou pedir que as perguntas não sejam explanatórias, mas que sejam perguntas bem pragmáticas, objetivas, com um ponto de interrogação no final, e rápidas, cada um vai ter uns 2 ou 3 segundos para fazer a pergunta. E eu vou ter que pedir desculpas já de antemão, porque eu realmente vou ter que excluir, cortar, se a pergunta não chegar no final nesse tempo. Eu vou, então, pediria que as perguntas fossem direcionadas a um membro da mesa, e que eu vou anotar, que cada um anote as perguntas e nós responderemos ao final, então, dos 10 minutos. Cada um responde a sua pergunta e concluiremos o debate. Por favor, então, professor Paulo, o professor Lanari, depois, se vocês puderem já ir passar. Professor Paulo, por favor. Ok, bom dia a todos. E minha pergunta vai para o nosso doutor Luiz Cláudio, da Anvisa, não é? Sobre agrotóxico, que me parece que é a sua área, né? Trabalho lá. Você se reportou aqui, ainda no Brasil não existe registro de nenhum produto agrotóxico com nanotecnologia, ou com nanocápsula, ou o que for, não é? Então, a minha pergunta é o seguinte, o que é que a Anvisa deverá exigir, não é, quando houver alguma solicitação de registro para que um produto desse tipo seja registrado no Brasil? Professor Lanari, professor, como
a maioria é pesquisador ou professor, eu acabo chamando todo mundo de professor. Oi. Bom dia também. Rosana, eu teria duas perguntas muito breves. Uma dirigida ao Luiz Cláudio também, Luiz Cláudio, que seria a seguinte: na sua palestra você mencionou a articulação com a sociedade, setores produtivos, através do IDEC, câmaras setoriais, enfim, e num segundo momento também com a sociedade. Eu queria, enfim, perguntar se já existe alguma previsão, por exemplo, em relação à nanotecnologia, de articulação com o setor produtivo, quais são os canais, quem deverá ser ouvido, os outros ministérios, né, eu trabalho no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, se nós vamos poder nos articular e tudo mais, enfim, há uma expectativa muito grande do envolvimento da Anvisa nesse processo. E uma pergunta também para a doutora Priscila. Nós temos uma cooperação também muito forte com o NPI, no Fórum de Competitividade da Nanotecnologia, e desenvolvemos um projeto com representantes do NPI no Fórum, que é exatamente de fazer uma espécie de um alerta, digamos, nos moldes que você mencionou, nos moldes, inclusive, da sua pesquisa, mas com uma ambição um pouco maior, envolvendo, inclusive, entidades do setor produtivo, por exemplo, a Biquim, a Bifina, né, enfim, a Bifarma, enfim. Eu queria saber se você pensou, já tem essa, digamos, essa possibilidade no horizonte de articular essa sua ideia com o setor produtivo mesmo, assim, para que tenha um benefício direto na sociedade. E, por último, só parabenizar dois membros do fórum, o Wilson e Alexei, que fizeram palestras brilhantes. Muito obrigado. Meu nome é Peter Schulz, eu ia fazer exatamente a mesma pergunta para a Priscila, que ela falou dos cientistas e da desburocratização, mas e as indústrias? Como é que está essa articulação? Tem uma pergunta? Então, vamos fazer assim, vamos responder as perguntas, daí pode ter tempo para mais alguma. Começaria, então, pela ponta, pelo Luiz Cláudio. Bom. Paulo, conforme eu disse, por exemplo, uma das coisas que a gente teve dificuldade de identificar na Anvisa, até se os produtos, alguns produtos registrados tinham nanotecnologia ou não. E situações, inclusive, curiosas, né? Tem empresa que faz questão de dizer que tem porque ela acha que fica bom para a imagem dela. Tem outros que fazem questão de esconder para não cair numa malha burocrática e o seu processo não andar dentro da casa. Então, a gente se deparou com um relato de outras áreas, né, que, na busca de informação sobre isso. Com relação ao agrotóxico, né, um dos procedimentos mais completos de avaliação hoje, dentro da Anvisa, é dos agrotóxicos, né, ou pesticidas aqui. E porque nós exigimos o dossiê completo de dados agudos e crônicos, composição qualiquante detalhada, lá o 5 batelada de fabricação, você pede toda a informação, inclusive os dados brutos do laboratório também são pedidos para que você possa avaliar, né? A Ana Maria, à tarde, vai fazer uma apresentação sobre isso. A Ana Maria é gerente de análise toxicológica da Anvisa também, ela vai abordar um pouco isso. Mas nós não incorporamos, né? Como até que eu falei, não tem produtos hoje com nanotecnologia na área de agrotóxicos, mas não sei, pode ser até que exista alguma coisa que foi incorporada. As empresas têm que comunicar tudo na área de agrotóxicos, né? Mas ela pode não ter comunicado, né? Se vai ser usado em OGM, se não vai ser usado em OGM, toda a informação tem que ser oferecida. Agora, a ideia é que a gente incorpore, né? E aproveitando a tua pergunta e já respondendo a do... Você é o... João, desculpa, João, esqueci teu nome. Já te conheci na reunião do fórum, né? A gente está para fazer uma reunião ampliada, como seria uma espécie de curso ou treinamento, envolvendo pessoal, inclusive MEDIC, pessoal da Unicinos, pessoal que vem trabalhando com isso, para começar a chamar a atenção dentro da casa para esses aspectos, né? Que já vem acontecendo, mas a discussão está completamente solta, ela não está coordenada no âmbito da vigilância sanitária que visa a proteção à saúde
e ao ambiente, né? Porque se você entrar em outras discussões, tem discussões aí que envolvem outros órgãos, por exemplo, patente, que é um negócio que não foi colocado aqui, se a Anvisa aprova um produto que o outro entrou depois e que alguém tinha patente, é uma confusão no pedaço. Dados proprietários, é outra discussão, mas isso está em outras áreas, está no GIP, está dentro do MEDIC, incentivo ao desenvolvimento industrial. A Anvisa se envolve, mas ela não ela não tem caráter decisório em relação a isso, né? Ela incentiva que novas tecnologias sejam desenvolvidas, mas ela não tem uma relação direta. Então, a ideia é fazer essa discussão. E, em termos da avaliação, ver como é que nós vamos começar a trabalhar pelas diferentes áreas. A Anvisa é organizada, não sei se vocês entenderam, que foi muito rápido, ela fala por produto, ela não é por processo, né? A toxicologia não é transversal. Ela é feita em cada uma dessas áreas. Isso está estabelecido na lei, né, na lei de criação da Anvisa e tal. Talvez por processo fosse mais fácil da gente ter essa compreensão. Mas é assim que se dá. O que a gente faz é internamente articular diferentes áreas para ver o que é comum e o que não é comum, o que é específico, né, e naquilo que é comum desenvolver eixos para todas as áreas ao mesmo tempo, né. Mas essa é uma discussão urgente de acontecer, e quando eu falei aqui do PROREG ou de outras medidas, apesar da Anvisa fazer uma previsão de agenda regulatória, se existe um tema que é urgente, né, do ponto de vista de governo, para que se estabeleça uma regulamentação, é que ele seja implementado. Agora, é o que eu falei, fica muito complicado, às vezes, uma agência reguladora, quando um determinado tema não tem rebatimento numa lei, né? Porque você pode entrar em discussões que, por falta da legislação específica não aprovada, aquilo pode ser arguído como não sendo constitucional, não tendo nenhum amparo legal, porque não foi discutido pela instância maior, que é o Congresso, né? Então, eu queria chamar a atenção para isso, mas a ideia é avançar na regulamentação daquilo que se pode, contribuir com todo esse processo de construção da legislação, né, e continuar trabalhando. E a gente se coloca à disposição aqui. Obrigado. Passaria, então, para a Priscila. Bem, com relação às perguntas que foram feitas, obviamente não deu tempo de eu falar de todas as atividades que o Centro de Divulgação, Documentação e Informação Tecnológica, a qual eu pertenço, na diretoria de articulação do INPI, tem várias atividades, né? Uma delas é o Profint, que é o Programa de Fornecimento de Informação Tecnológica, que é feito mediante contrato com empresas. Então, a gente tem, sim, uma aproximação com empresas. E também o projeto de uma colega minha, que é a Rafaela Guerrante, nesse mesmo curso, ela foi junto comigo para a Suécia, relacionado a esse programa, o Profint, melhoramento desse programa, e para dar também treinamento para as pessoas, porque às vezes as pessoas recebiam, né, porque é o recebimento da informação tecnológica, e não sabia o que fazer com aquilo, né. Então, a ideia é realmente dar uma dinamizada nesse programa, dando treinamento para as pessoas que recebem essa informação nas empresas. E o que o João comentou, né, é sobre o que a gente vai chamar, né, o presidente tem falado, de observatório tecnológico, né, que é exatamente isso de fazer em parceria, né. A gente tem um estudo piloto que está sendo feito e, obviamente, a gente quer que isso siga adiante em diversas áreas, né. Óbvio que a gente tem um problema de poucas pessoas para fazer muito trabalho, né? Não sei se vocês sabem, obviamente, muita gente critica o INPI por demora e não sei o quê. Mas, em 98, né, no boom da biotecnologia, a gente tinha 2 biólogos no INPI. Então, em 2002, 2004, 2006, tem tido mais concursos públicos e, né, a gente tem tido mais gente lá. E o treinamento é uma coisa que consome bastante tempo, né, para ser examinador de patente. Mas acho que a tendência, né, junto com alguém que falou aqui hoje sobre fortalecimento das instituições públicas, né, e uma delas também deveria ser e está sendo o INPI, é importante, né, nesse processo. Bom, abriria. Tem mais alguma pergunta? Lá atrás, só deixa eu ver. É ali de azul, lá o de óculos, a senhora aqui, depois o Paulo lá na área. Está ligado, né? Eu queria primeiro parabenizar a mesa, e agora na fala da Priscila, ficou claro que essa mesa é boa para se reunir depois e conversar. Me parece que
É interessante, falta aproximação, diálogo com as várias entidades aqui representativas, que elas são, no fim, o fator decisório, inclusive com a presença do nosso nobre deputado, porque depende de lei, depende do Congresso, depende de sensibilização política, tudo o que foi dito aqui, todos os órgãos aqui, na verdade, estão amarrados em decisões políticas, mas não políticas isoladas, política governamental, decisões de Estado. Decisões de Estado, daqui o representante, decisão de Estado. Para a decisão de Estado ocorrer, é preciso que a casa responsável, a Câmara e depois o Senado, estejam informados devidamente, ou seja, estejam com diálogo aberto. Me parece que a confusão aí é uma questão de quem conversa com quem, informa quem, quando e como. E aí é uma questão de Estado também. Todos são órgãos estatais. E me parece que você acabou de dizer, se a Anvisa aprova um produto, não sei o que tem patente, bom, mas vocês não se conversam para saber se aquele produto tem patente? O Inmetro não tem contato com a Anvisa? Me parece que está faltando aí. É uma questão de administração, gente, de gerência, de interesses, que as coisas funcionem agregadas, que se possa clicar lá alguma coisa e dizer, bom, já vou consultar, tem uma tabela comum. E eu queria fazer uma pergunta ao Wilson, que é um setor também muito fechado dos advogados, não é um campo, você sabe, complicadíssimo. Qual é a sensibilidade dos nossos nobres colegas de direito para essas questões que foram colocadas aqui? Porque não é uma área de dinheiro. Existem outras áreas do direito que dão um retorno mais imediato, muito melhor. Bom, eu Então, vou pedir a gentileza, então, isso. de passar para o outro senhor ali atrás, de óculos. Poderia se apresentar, que eu esqueci de perguntar. Bom dia a todos. Meu nome é Haroldo Age Nicolau Júnior, sou gestor de negócios da NanoGávea, Nanotecnologia Sustentável Limitada. É uma spin-off lá da PUC Rio, instituição co-irmã da Unicinos, jesuíta também. Eu gostaria de perguntar ao Wilson, onde estará disponível o seu livro, que você apresentou no final, que com certeza será oportuno nesse momento para termos uma base, né, para quem é do meio acadêmico e empresarial. Ele já foi lançado? Agora o Lanari. Duas perguntas, desculpa por voltar a perguntar, mas duas perguntas breves. Uma ao doutor Wilson, para ele comentar essa questão legal que o Luiz Cláudio levantou, essa hierarquia legislativa, a sua opinião em relação a uma eventual necessidade ou não de suporte legal em nível constitucional para uma portaria da Anvisa, esse tipo de comentário, já que é o especialista. E, de novo, só uma complementação à doutora Priscila, em relação ao projeto contratual, ao observatório, está contemplado, por exemplo, a articulação com entidades empresariais. Eu insisto, entidades empresariais, porque a Bifina já teve um projeto com a NPI, que era muito bem pensado, muito bem idealizado, de divulgação de todo esse rico acervo de patentes, e acabou se inviabilizando por questões financeiras. Se ela, enfim, pudesse dar uma ideia em relação à cooperação com entidades empresariais. Bom, Paulo, por favor. Eu acho que vou botar um pouco de pimenta aqui nesse debate junto com o deputado, né, que é para fazer uma avaliação política, porque é que nós não tivemos a regulação até agora. Não é? O deputado foi autor de duas tentativas de fazer isso. Nas duas tentativas foi barrado efetivamente pela base do governo. Os órgãos que dão a assessoria ao governo lá na Câmara, não é?
ajudaram a redigir os pareceres dos deputados que fizeram os pareceres no projeto contra a regulação. Então, evidentemente, quando a Anvisa fala, e a INPI fala aqui, etc., manifestam intenções, digamos, institucionais dos seus locais de trabalho, que isso deva avançar, etc. Mas quando vai lá para o parlamento, o governo tem uma ação de quê? De vetar. Então, eu aproveito a presença do deputado, essa é a minha análise do processo. Então, vamos ver o que o deputado, se concorda ou não concorda, ou tem outros elementos para colocar nessa análise. Bom, o Richard gostaria de fazer uma pergunta. E tem uma pessoa aqui com blazer, o senhor com blazer marrom ali, por favor. Esse senhor e o Richard. Pedro, Ministério da Saúde. Mas, pelo que eu entendi da explanação do deputado, não foi o governo que vetou a proposta, e sim dentro da própria legislativa, né? As comissões internas. O governo, sim, tem preocupação e tem intenção de que tenha regulamentação, ou no caso, por exemplo, do Ministério da Saúde, que tenha a proteção da saúde das pessoas, do trabalho, enfim, todos os segmentos envolvidos. E também a questão comentária, eu acho que a gente tem três poderes bem distintos: legislativo, executivo e judiciário. Nós fazemos parte, eu e o Luiz Cláudio fazemos parte do executivo, né, como ministério, como agência reguladora. No entanto, cabe ao legislativo realmente formular a lei e propor a lei e fundamentar. Caso contrário, fica fragilizado uma posição qualquer que seja administrativa, quase. Então, nós precisamos, sim, do referendar do legislativo, ou seja, uma lei que dá segurança ou confere segurança jurídica para que o executivo, as agências reguladoras, possam efetivamente desempenhar suas funções no que lhe cabe. Claro que fazer um regulamento complementar e assim por diante, né? Só um comentário em cima disso para que isso também pudesse ser contemplado. Sim, passaria para o Richard, então, para a última pergunta, daí eu pediria para a mesa responder e a gente faz o fechamento para partirmos para o próximo painel. Não, só queria fazer uma colocação e uma sugestão. Bom, eu, quando comecei a pesquisar nanotecnologia, por instigação do meu amigo Paulo, e em 2004, eu perguntava para as pessoas: você já ouviu falar de nanotecnologia? Ninguém sabia. Eu tenho uma sobrinha que tem um laboratório de cosméticos. Em 2004, eu falei: Patrícia, você já ouviu falar em nanotecnologia? Ele falou: tio, eu uso produto nanotecnológico. Né? Em 2004. Né? Eu acho que tem uma barreira. Eu sou pesquisador aposentado, fiquei com a nanotecnologia, apesar de estar aposentado, pesquisando na internet, e eu acho que tem uma barreira, até comentando ontem aí, uma reunião sobre o próximo seminário, tem uma barreira muito grande com os meios de comunicação. Né? Eu já mandei coisa para o Luiz Nassif, ele fez um portal de nanotecnologia. O Roberto Rodrigues, que é ex-ministro da Agricultura, eu tenho um certo conhecimento, ele já fala sobre nanotecnologia. Né? A Suzana Singer, que é a ombudsman lá da Folha, eu vivo enchendo a paciência dela, falando como e a Folha, que é o jornal do futuro, fica falando e só noticia a nanotecnologia como coisa exótica. Né? Então, minha sugestão é o seguinte: primeiro, eu acho que a gente poderia, esse seminário, fazer, talvez não tenha muito defeito, mas fazer um documento, né, e encaminhar para o nosso amigo deputado, para reforçar a necessidade de ter uma legislação aprovada nesse sentido. Né? Eu acho que isso aí poderia ser uma ideia, porque vários órgãos, né, que você colocou, estão envolvidos, estão preocupados, né, a universidade, os órgãos de controle, a Anvisa, o Inmetro, todo mundo, e não anda porque você não tem uma lei. Né? Então, a sugestão é nesse sentido, que fizesse um documento simples, por exemplo, e encaminha para o deputado e reforça, quando ele for justificar, né, tem um seminário
com a Fiocruz, com a participação de todas essas sessões de especialistas internacionais, se levasse para frente, né? Obrigado. Bom, então passaria as respostas aqui da mesa, alertando para duas questões básicas que me parecem importantes. Primeiro, diante da transversalidade da nanotecnologia, o Brasil conta com um arcabouço muito rico que regulamenta várias áreas, tanto da indústria quanto áreas relacionadas ao ambiente do trabalho, do meio ambiente e da saúde, dificultando um pouco o processo de se construir, daí, deputado, uma lei geral que contemple todas essas dimensões. Porque o que especificamente nessas redações que já existem precisam ser melhorados ou adequados. Então, esse pode ser um trabalho muito interessante para a gente conseguir avançar na prática com as questões da nanotecnologia. No âmbito mais geral, talvez auxilie esse trabalho prático a construção de alguma legalidade que permita que o trabalho seja realizado. Não sei o nome que se daria, se seria decreto ou o quê, solicitando um encaminhamento para as diferentes agências responsáveis pelos setores, que eles apresentem alguma proposta de regulamentação, de melhoria do arcabouço legal. Não sei, essa era uma sugestão aqui, alguma questão que poderia ser prática, colocada num documento de encaminhamento, mais para o debate. Pediria para os senhores, então, rapidamente, para concluirmos aqui, não atrasarmos muito o próximo painel. Wilson, então. Bom, respondendo à questão da doutora Tânia, o direito não está muito sensível a essa questão, não. Tá? Infelizmente, é uma constatação que eu tenho que assumir, é uma questão prejudicial. Me parece que a gente precisa realmente mostrar para essa área do conhecimento de que as nanotecnologias elas estão aí e o direito precisa tomar, enfim, parte dessa revolução tecnológica. Me parece que tem uma implicação financeira grande, sim. Acho que, enfim, é um trabalho a ser feito. Mas ainda é um campo que precisa também ser sensibilizado para essas questões. Quanto à colega lá do livro, agora no final da tarde vai ter o lançamento, tá? E aí vai estar à disposição para fazer a venda. O Dr. João Lanari, ele fala sobre a questão da hierarquia constitucional. E realmente nós temos no direito uma forte vinculação à Constituição. Então, mas me parece que a gente poderia usar, e aí aquilo que eu tenho pesquisado, a gente poderia usar a interpretação, usar a criatividade, me parece que a criatividade não só na área científica, mas também nas áreas humanas, usar a criatividade de, a partir daquilo que está na Constituição, os princípios, me parece que daria-se perfeitamente para elaborar, enfim, esses marcos mínimos possíveis, inclusive para a Anvisa, porque não há uma proibição. E essa é uma questão importante que também, isso é uma questão para todos, e é uma questão de cidadania, inclusive, não só para os juristas e para os estudantes do direito, mas o conhecimento da Constituição. Porque a Constituição ela estaria acima de qualquer outra norma jurídica. Então, se ela dá as diretrizes, e ela dá os princípios, ela dá o direcionamento básico, se nós respeitarmos aquilo, nós podemos construir normas, nós podemos construir regulamentos. E essa é uma questão que tem que ser realmente respeitada, porque senão realmente o Dr. Meirelles tem razão, senão qualquer texto que você vai fazer, ele vai ser fulminado de inconstitucionalidade. Por quê? Porque aí você não respeitou as diretrizes. Me parece que o caminho seria esse. Ver qual é o parâmetro geral da Constituição e, à luz desses parâmetros, dos princípios que estão ali, construir, então, resoluções, portarias, enfim. Inclusive, essa adaptação que a colega fala também poderia ser feita a partir dessa questão. Claro, respeitando as limitações, que a questão do Inmetro, enfim, a gente tem bem claro isso, que não é assim você sair fazendo no papel qualquer regulamentação que na prática não seja execuível. Essa é uma questão importante. Só complementando rapidamente. Eu acho que o Pedro lembrou bem, a questão é a fragilização. Tá?
No caso dos OGMs, eu dei o exemplo ali, eu acho que eu não citei, a gente acabou operando por decisões judiciais. Uma hora diz faz, outra hora diz não faz, né? Depende da interpretação do juiz. Quando você tem uma lei, fica muito mais claro até para o juiz tomar essa decisão, porque está definido que o órgão tem ou não tem aquela função, né? Então, nós não estamos impedidos, eu acho que ele colocou bem aqui, a gente tem feito isso, inclusive, usar a criatividade ao tempo todo, né? Porque se o produto tem risco sanitário, a nossa obrigação, pelo que está na Lei 8080 e na Constituição, é fazer. Agora, é bom entender que quando está naquele ambiente mais estável, você gera uma série de polêmicas, né? Quando você tem uma situação premente de um risco muito grande, o processo decisório é mais fácil e o órgão fica bastante respaldado. Agora, no caso de uma avaliação rotineira, isso aí fica fragilizado. É por essa razão que eu coloquei da importância de termos a legislação. Bom, comentando duas coisas. Primeiro, o que a doutora Tânia falou, eu acho que é importantíssimo o papel de sociedades organizadas, como é o caso de uma rede como essa, de tentar provocar realmente as instituições a conversarem. Afinal de contas, instituições são feitas por pessoas, né? E a gente está aqui para isso. E, respondendo ao João, se não tiver, vai ter que estar. Então, a gente vai conversar para estar, né? Só isso. Então, aqui, o deputado poderia... Bom, como é uma área nova, quando o legislador trabalhou na atual legislação, desde a Constituição, toda a legislação nacional, não tinha se pensado uma área tão nova, com tamanha dimensão como a nano, e, logicamente, que exige uma legislação apropriada, nova, diante desse campo que é novo, um marco regulatório. Foi isso que nós pensamos e tentamos fazer quando apresentamos o projeto na Câmara dos Deputados. A nossa intenção não era que fosse aprovado exatamente aquilo que nós apresentamos. Ali foi apresentada uma base para um debate, um debate que não aconteceu. Porque, embora dentro dos ministérios tenha gente boa, dedicada, preocupada, trabalhando neste tema, a orientação política do Ministério para as comissões foi o de não regulamentar. Não foi o de modificar, foi o de não regulamentar. E não houve lobby, como ocorreu com a transgenia, com a lei de biossegurança, que os corredores da Câmara foram tomados por pessoas contratadas por multinacionais para pressionar os deputados a fazer uma lei de biossegurança que se transformou na lei de biofacilidades, que eu batizei de Lei Monsanto, que foi quem determinou o que poderia entrar, o que não poderia entrar na lei. No caso de uma política de nanotecnologia, as 3 comissões que opinaram, por exemplo, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, ele deixa claro no seu texto que o empresariado e o governo, ele diz aqui, conversa com o executivo e o setor privado, diz que não há consenso mínimo no país sobre como regulamentar a nanotecnologia. Ele começa dizendo o seguinte: regulamentar por via legal algo cujos processos e produtos ainda são que pouco se conhece, gera elevado risco de ampliar a incerteza dos investidores. Ou seja, ele se refere única e exclusivamente ao mercado, não ao interesse da sociedade, do ambiente. E ele completa: inibido o fluxo de investimentos nessa atividade. Seria impor obstáculo ao desenvolvimento de todo um campo de novas tecnologias ainda em seu nascedouro, ocioso por destilar as implicações dessa atitude para a competitividade da nossa economia. E por aí vai. Ou seja, ele faz uma análise exclusivamente do ponto de vista do mercado, que foi manifestado o deputado Léo Alcântara. E a deputada Luísa Erondina, que é do PSB, que é o ministério que integra o ministro, o mesmo partido do ministro da Ciência e Tecnologia, ela faz exatamente a mesma análise, praticamente o relatório é o mesmo. Ou seja, não há interesse ainda em regulamentar. Essa é uma decisão política que ficou muito clara. O que deve ser feito agora? É continuar insistindo, porque há necessidade e vamos ter que regulamentar em algum momento. Conversei com o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, que é o deputado Zequinha Sarney.
Nós vamos realizar, logo no retorno dos trabalhos, no início do ano, uma audiência pública no sentido de discutir esse assunto e reapresentar o projeto. E aí concordo, Wilson, que deve haver uma integração entre o que o legislador está pensando, o que ele está propondo, e o que está pensando o executivo. Mas o que está pensando o legislador não depende do que pensa o executivo. Não estamos dependendo dessa orientação ou precisando primeiro receber essa orientação sobre o que devemos fazer ou não. Agora, essa integração é importante até para que o governo tenha uma base legal, um marco legal, e o governo que se manifeste diante das suas posições e opiniões, mas também envolvendo a sociedade. Então, era isso. E aí, Tânia, o resumo é esse mesmo. O resumo da ópera é integrar o interesse daqueles que estão trabalhando dentro do governo, a obrigação do Congresso Nacional de ter que se manifestar. E aí é preciso que se entenda, regulamentar não é criar dificuldades para o mercado, não é criar dificuldades para a indústria, não é burocratizar processo, mas é garantir de que esse fantástico mundo novo da nanotecnologia venha para o bem de todos, para o bem do mercado, mas para o bem da sociedade, para o bem do ambiente, para o bem do planeta, para o bem de todos nós. Bom, eu só gostaria, talvez, complementar que realmente, através da minha apresentação, eu quis mostrar que a regulamentação não é barreira para a competitividade, que é o contrário. Regulamentação vai ser incentivo para a competitividade, principalmente nessa área de nanotecnologia. Um exemplo que a gente já teve nessas reuniões de marco regulatório e mercado, que a indústria realmente perdeu um contrato por não poder colocar nanopartículas nos tecidos. Bom, mas aí, segunda questão, espera aí, porque nós não tínhamos e não tinha tempo de ir para o fornecedor, etc. Mas o maior perigo, não que não tinha partículas, o maior perigo é colocar partículas erradas, partículas com propriedades não comprovadas. E aí isso vai ser prejuízo bem maior. Então, se não tiver essa regulamentação, o prejuízo final vai estar muito maior. Bom, e só mais uma coisinha, um minuto. Eu acho que, a minha opinião pessoal, que a gente está indo na sequência absolutamente correta. Bom, então, essa iniciativa do Ministério do Desenvolvimento de criar esse fórum, eu acho que é uma das poucas, se não é única, iniciativa de antecipação do problema. Estamos no início. Ainda não é problema na tecnologia no Brasil, não é problema. Mas todos nós somos especialistas e o Dr. Wilson mostrou isso claramente, que a única coisa que dá para evitar é a morte, talvez o complemento e os impostos. Bom, duas coisas que não dá para evitar nessa vida. O resto está em nossas mãos. Então, fórum, certo, é a discussão para criar esta legislação. Fórum, a sociedade tem que opinar, tem que criar devagar, sem pressa, discutindo, porque muitos erros podem ser cometidos nesse caminho. E segundo ponto, é atitudes individuais. Eu estou falando sobre agências reguladoras. Não vou falar, eu vou falar sobre Inmetro. Muita coisa, esses programas de avaliação de conformidade, não são todas regulamentadas, pelo amor de Deus. Ninguém impede o Inmetro ir. E existem programas voluntários que a empresa quer, o fabricante quer, certifica nosso produto. Confirma, por favor, que nós temos qualidade. Bom, então, essas atitudes individuais, que ninguém impede o Inmetro ir no mercado, verificar o produto e colocar para a sociedade. Olhem, gente, conforme as nossas regras, esse produto não conforme, ele é errado, ele é perigoso. Nenhuma lei impede, ao contrário, a lei permite o Inmetro fazer isso. Então, uma das coisas que o Inmetro coloca é justamente alcançar essa excelência, não ficar último por saber, último por tomar atitude, ao contrário, ficar primeiro por descobrir esse risco, primeiro por avaliar esse risco, primeiro por criar um esquema de regulamentação desse risco. Essa é uma das grandes tarefas que a gente tem hoje no Inmetro.
Queria agradecer a todos e que me deixaram aqui com a difícil missão de fazer um debate dessa natureza em 15 minutos. Passamos um pouco do horário, então teremos 5 minutos para um coffee break aí. Pediria para que todos retornassem para o próximo painel. Obrigada.